Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Pega Visão. Hoje a gente está comentando a lição de quarta-feira, dia 10 de abril. A lição dessa semana fala sobre a gênese de Satanás. Mais do que isso, fala sobre a origem do mal. Eu sempre fico me perguntando como pode, em um mundo perfeito, uma pessoa, nesse caso um anjo, começar a questionar a justiça de Deus e começar a maquinar coisas malignas, né? Mas é bem mais fácil de a gente entender esse processo quando pensamos que Lúcifer, quando ele ainda se chamava assim, não chegou e falou: Olha, eu quero roubar o lugar de Deus, ou eu estou inventando aqui o mal. Não era essa a ideia que ele colocava na cabeça dos outros anjos, né? Então ele tinha como argumento o amor, a justiça, provocando nos outros seres criados uma ideia de que talvez estivesse ocorrendo uma injustiça no governo de Deus e, portanto, ele merecia ser questionado, merecia ser deposto, enfim. E hoje em dia, se a gente parar para pensar, também temos muito esse discurso de amor e de justiça, mas nem sempre a justificativa para esse discurso é boa. Então, é muito importante que nós sempre lembremos das intenções de cada um desses discursos, do nosso coração também. E nesse dia, a lição vem trazendo uma reflexão importante, dizendo que nem sempre usar o argumento de amor e justiça para, na verdade, fazer o mal é uma exclusividade de Lúcifer. Muitos cristãos usam esse discurso, pensando que os fins justificam os meios, que tudo bem você relativizar certas regras a fim de um bem maior prevalecer, enfim, de você negociar conceitos. No caso de Lúcifer, o conceito, os princípios, né, que ele estava negociando tinham a ver com a superioridade de Deus. Então ele começou a pensar, bem, em nome da justiça, em nome da igualdade ali de todos, talvez não fosse Deus a decidir tudo. E então parece uma coisa positiva no início, mas na verdade ali se escondia uma intenção muito ruim. E ele vai passar isso à frente também com Adão e Eva, como a gente vai estudar mais para frente. Mas assim, é, a gente precisa ter um certo discernimento de não deixar que um discurso mais raso mascare uma intenção maligna. Não podemos cair nos mesmos erros, né? As passagens que a gente vai trabalhar nessa lição são de Ezequiel, de Apocalipse, de Lucas, e todas elas falam sobre como Lúcifer, quando ainda era conhecido assim, era um anjo de esplendor e ele tinha muitas qualidades. Ele era muito inteligente, muito bonito, muito talentoso e bom no trabalho que Deus tinha confiado a ele. E ele brilhava, né? Chamavam ele de estrela da manhã, enfim. Ele tinha toda uma posição muito privilegiada, né, dentro ali do trabalho que ele exercia. Mas isso não era o suficiente para ele. Na verdade, Isaías fala no capítulo 14 que antes ele era perfeito, que ele brilhava, mas que depois ele seria derrotado por Deus e que de fato é essa a profecia, é o que vai acontecer. Então, nem sempre as ações que ele chamava de bem intencionadas, ou que pareciam bem intencionadas, de fato o eram. E essas ações que tinham um discurso que em algum momento poderia ter parecido boa para os anjos, mais tarde revelaram Satanás. Então, lentamente Lúcifer foi desaparecendo e foi aparecendo Satanás, o inimigo de Deus. E como a Bíblia diz, ele era inimigo de tudo que se chamava Deus, de tudo que revelava a santidade de Deus. E hoje ele também tenta fazer a gente cair nesse mesmo erro. Então, que nós possamos entender que o que é de Deus de fato, e que nós precisamos guardar esses princípios a despeito de qualquer discurso que tente relativizar essa verdade. Que você fique com essa mensagem no seu coração e também compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau.